Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir deste trabalho para fins não comerciais, desde que atribuam ao autor o devido crédito e que licenciem as novas criações sobre termos idênticos. Animação, mapa do Brasil, logo da Fiocruz no Rio de Janeiro, de onde saem linhas retas para outros estados e países. Fiocruz Campus Virtual. Quebra-cabeça se encaixa, 4 peças, SUS, Fiocruz, uma lâmpada acesa e o símbolo da pessoa com deficiência. À direita, acessibilidade e os princípios do SUS. Módulo 3, acessibilidade, barreiras e soluções. Acessibilidade arquitetônica. Aline da Silva Alves, analista de sistemas e CICT Fiocruz. A acessibilidade arquitetônica, sem barreiras físicas, está relacionada não apenas às barreiras físicas de acesso às instalações da unidade de saúde, mas também ao acesso ao serviço de saúde e aos mobiliários utilizados durante o atendimento dentro dos consultórios e salas de exames. A seguir, a médica Luísa Costa detalhará como esta dimensão interfere na atenção da saúde das pessoas com deficiência. Por exemplo, a acessibilidade urbanística, geralmente a gente junta com a arquitetônica, embora sejam diferentes, né? Então, como é que essa pessoa com deficiência, consegue chegar ao serviço de saúde? Luísa Costa, médica e professora O serviço de saúde é colocado, está no local acessível, porque às vezes estão colocados em cima de uma elevação, de uma colina, em alguns lugares que, uma vez eu tive, inclusive eu lembro em Nova Iguaçu, que tinha já um sistema de charrete para levar as pessoas para o posto de saúde, porque algumas pessoas teriam dificuldade em andar. Então, são exemplos. A questão do transporte também. O transporte leva as pessoas até próximo à unidade de saúde. Então, isso é importante que a gente vê o urbanístico até a pessoa chegar e no entorno também da unidade. O arquitetônico, a gente pode dar o exemplo assim, menos óbvio, né, de rampa, de banheiro, mas na questão de dentro de um ambiente de consulta. Né? Por exemplo, as mesas de exame, elas têm altura regulável, isso faz uma diferença muito grande. Porque se a mesa tem uma altura que ela possa abaixar, uma pessoa paraplégica pode fazer a transferência, uma pessoa até tetraplégica poderia fazer. Mas se não, você já vai requerer, você já vai tirar a autonomia dessa pessoa, já vai requerer uma outra pessoa, mais 2 pessoas para poder fazer a transferência e não necessariamente essas pessoas conhecem, sabem como faz isso. Então, se você não tiver nesse local onde você trabalha essas mesas, é sempre bom perguntar para a pessoa qual a melhor maneira de fazer essa transferência. Outra coisa, os balcões. Os balcões têm que ser lugares com uma altura acessível para as pessoas poderem estar na mesma direção, né, do que elas, para não ter que, de repente, ela está sentada e tem um balcão que vem aqui, a outra acima pessoa nem está vendo como é que ela está, ou um fala e o outro está lá embaixo. Então, o ideal seria esse. Logicamente, um espaço no consultório que possa entrar, ou numa sala de vacinação, que possa entrar a cadeira e essa cadeira ser manobrada. Né? Porque se tiver um espaço muito pequeno de manobra dentro da sala ou uma porta estreita, a pessoa não vai poder entrar, né? E uma coisa também importante, no caso da pessoa cega, pessoa com baixa visão, é o piso podotátil. No caso do piso, que a gente tem, né, o piso de alerta, o piso de atenção, para a pessoa com baixa visão, é importante que esse piso seja numa cor com o contraste do chão. Então, se o chão é cinza, claro, é bem claro, você coloca um azul escuro. Se ele é mais para escuro, você pode colocar um amarelo, que isso vai fazer toda a diferença e vai trazer essa autonomia para a pessoa poder se deslocar sozinha. Inclusive, se tiver uma forma dela identificar quais são os consultórios, né? Para onde ela deve se encaminhar, porque aí não precisa alguém levá-la. Alves, analista de sistemas e CICT Fiocruz. A acessibilidade comunicacional prevê a ausência de barreiras na comunicação entre as pessoas. Seja essa comunicação face a face, escrita, presentes em jornais, livros, revistas, incluindo o texto em braille, e virtual, através de computadores e celulares. Durante o atendimento, o usuário dos serviços de saúde é uma valiosa fonte de informação para a precisão do diagnóstico. Por isso, os profissionais de saúde devem estar aptos para se comunicar com seus pacientes, mesmo aqueles que não ouvem, que apresentam distúrbios na fala,
e aqueles com analfabetismo funcional ou deficiência intelectual. Slide. A Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, reconhece oficialmente a língua brasileira de sinais, Libras, como forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. Já o Decreto número 5.626, de 22 de dezembro de 2005, em seu artigo 25, visa garantir o direito à saúde das pessoas com deficiência auditiva no Sistema Único de Saúde, SUS, e às empresas que detêm concessão ou permissão de serviços públicos de assistência à saúde. Atenção integral à saúde nos diversos níveis de complexidade e especialidades médicas. Destacam-se os itens 9 e 10. Item 9. Atendimento às pessoas surdas ou com deficiência auditiva na rede de serviços do SUS e das empresas que detêm concessão ou permissão de serviços públicos de assistência à saúde, por profissionais capacitados para o uso de Libras ou para sua tradução e interpretação. E 10. Apoio à capacitação e formação de profissionais da rede de serviços do SUS para o uso de Libras e sua tradução e interpretação. A surdez é uma deficiência que tem diferentes especificidades e não pode ser caracterizada somente pela falta de audição. Seus diferentes níveis e períodos evolutivos da perda auditiva influenciam no aprendizado da língua oral e nas diferentes formas de comunicação. No próximo vídeo, a médica Luísa Costa apresentará algumas barreiras de comunicação e apresentará as estratégias para superá-las. A pessoa surda, ela pode se comunicar de várias formas. Então, a gente tem que primeiro saber como é a forma de se comunicar dessa pessoa que a gente vai receber na unidade. Então, se a gente já não sabe, a princípio, antes, anteriormente, como seria, a gente pode perguntar na hora. Se a pessoa se utiliza de Libras, é importante a presença de um intérprete. O que a gente sabe, e é uma curiosidade também, que a gente acha que sendo a pessoa surda, bastaria ter um intérprete. Luísa Costa, médica e professora Às vezes UF. a pessoa é surda, ela não sabe Libras, ela não se comunica através da Libras, e às vezes, inclusive, ela tem um vocabulário reduzido, ela não tem até um domínio grande de Libras, isso às vezes pode dificultar, mas é importante que sempre a gente possa acionar o intérprete, ou melhor ainda, ter na unidade de saúde alguém que saiba Libras, que tenha aprendido Libras, porque existem situações como atendimento ginecológico e outras que é muito desagradável. Por exemplo, na psicologia, como é que você vai fazer um atendimento que é basicamente que você usa a fala através de um intérprete, Então, quer dizer, é importante a presença do intérprete, mas é muito importante também a gente perceber que os profissionais de saúde, pelo menos sabendo alguns sinais importantes, como é que os mais frequentes, é importante que a gente saiba isso para essa comunicação. Então, a gente tem a pessoa surda que usa Libras, a pessoa que então teria que ter o intérprete. No caso de ter o intérprete, ele preferencialmente ele vai sentar ao lado do profissional, porque a pessoa surda vai ficar na frente dos dois. E você não vai olhar para o intérprete para ficar falando com ele. Você vai olhar para a pessoa surda e o intérprete vai estar do lado, você vai estar ouvindo. Então, essa possibilidade é importante a gente saber que esse intérprete tem que sentar do lado do profissional. Tem a pessoa surda que é oralizada. A pessoa surda oralizada, ela faz leitura labial e fala. Mas qual é o cuidado que se tem que ter? Para fazer a leitura labial, tem que ter uma luz. Se você tiver com a janela atrás iluminada, seu rosto vai ficar no escuro. Isso pode dificultar. É importante que você articule bem as palavras. Não há necessidade de você falar devagar, mas quando você articula, fica mais fácil. Se você falasse de boca fechada, a pessoa então não conseguiria fazer essa leitura e faz toda a diferença. E não esquecer que, como ela faz uma leitura labial, você não pode falar com ela com a cabeça baixa, porque ela não vai perceber o que você está falando. Isso no caso da pessoa oralizada, que ela não sabe Libras. Existem as pessoas bilíngues, elas usam Libras e sabem português. Geralmente, o português elas não têm tanto domínio de português quanto de Libras. Então, elas podem escrever, elas pedem para ser usado um português simplificado.
Por exemplo, ao invés de você escrever hemorragia, você escreve perder sangue. Então você vai colocando as palavras de uma maneira simples e que aí vai ser mais fácil dela poder compreender. E outra seria aquela pessoa que não aprendeu português, não faz leitura labial e não aprendeu Libras. Então, como é que você iria lidar nessa situação? Você pode fazer mímica, você pode usar, por exemplo, o calendário, você pode usar o relógio, você mostrar o relógio, você pode mostrar, por exemplo, um tubo de um creme ou de uma pomada para explicar como é que eu uso, ou mostrar uma cartela de anticoncepcional, ou mostrar uma cartela de outro medicamento. E sempre procurar avaliar como é que essa pessoa compreendeu isso. Então, da forma como você explicou para ela, ela também explicar, seja mostrando o relógio, seja mostrando o comprimido, como é que ela vai fazer? Vai ser um horário, por exemplo, 6. Então, ela vai falar exatamente para você dessa maneira como foi para você saber que está tranquilo. Porque às vezes a pessoa surda, ela lê, mas ela não compreende bem. Então, às vezes, tem dificuldade de saber. Tome o remédio diariamente. Diariamente, às vezes, é difícil. Ou então, como também tem pessoas com baixa escolaridade, né? Toma esse medicamento de 8 em 8 horas. Ela vai achar, então, 8 horas da manhã e 8 horas da noite. Então, é sempre importante a gente ter esse feedback no final das consultas, né? Em termos de comunicação também com a pessoa cega, é importante na hora que você for examinar ou na hora que você for aferir uma pressão arterial, que se for pegar na pessoa, você sempre avisar antes. Olha, eu vou medir a sua pressão arterial. Então, ela já sabe que você vai pegar no braço dela, porque senão a pessoa se assusta. De repente, alguém pegou no braço e ela se assusta, porque ela não sabe o que ia acontecer, né? E também, durante, por exemplo, vai ter um exame ginecológico de uma pessoa surda. Então, você pode explicar para ela o que vai acontecer. E mesmo oralizado, não adiantaria você falar quando você estivesse fazendo o exame, né? Ou quando em situações de, por exemplo, dentista, que você usa máscara. Então, são essas situações que a gente tem que lembrar. Porque, inclusive, o surdo oralizado, a gente esquece que ele é surdo. Aí coloca a máscara e começa a falar com ele. Então, da gente ter atenção em relação a isso, né? A pessoa que tem baixa visão, quer dizer, como é que você vai fazer uma orientação para ela por escrito? Quer dizer, você pode usar uma letra grande com uma caneta de ponta grossa, preta. Então, ela vai ter essa autonomia dela própria, ler a receita dela, não precisar alguém fazer isso por ela. Por exemplo, tem pessoas que têm computador em casa. Então, às vezes, o médico pode mandar, se no serviço de saúde também tem, pode mandar o receituário pela internet, por e-mail. Então, a pessoa tendo ledor de tela, ela vai ter acesso de como é que toma o medicamento, tudo isso. Quer dizer, não vai precisar, e a ideia é que ela não precise recorrer a outras pessoas. E lembrar que não é pelo fato dela ser cega, dela ser surda, dela ser cadeirante, que ela mora com alguém e alguém toma conta dela. Isso é muito importante. Então, tem pessoas que moram sozinhas. Então, se você vai orientar um medicamento, você vai indicar um medicamento para uma pessoa cega, com baixa visão também, mas principalmente pessoa cega, você tem que optar por uma apresentação que seja, por exemplo, comprimido. Se houver uma opção de comprimido, xarope ou gotas, porque fica muito mais complicado. Gotas, eles ainda têm uma macete que é de pegar um copinho de plástico e ir pingando, porque aí ele vai vendo o barulho, ou então pingando na língua, né? Mas, por exemplo, um xarope, alguma coisa, tem pessoas cegas que viram, porque como é que ela vai poder? Então, você tem que pensar isso. E perguntar como é que é a vida dessa pessoa, não preconceber a vida dela. Habilidade, barreiras e soluções. Acessibilidade metodológica. Aline da Silva Alves, analista de sistemas ICICT Fiocruz. A acessibilidade metodológica prevê a ausência de barreiras nos métodos e técnicas de estudo escolar, de trabalho profissional, de ação comunitária, social, cultural, artística, etc., e de educação dos filhos, familiar. A seguir, a médica Luísa Costa irá apresentar alguns exemplos de acessibilidade metodológica aplicadas ao contexto da saúde. Qual o método por exemplo, de exame?
Então, se você faz uma anamnese, que geralmente você deve fazer, perguntando para a pessoa o que ela sente, se a pessoa não consegue falar... Luísa Costa, né, médica e professora UF. Então, você pode ir perguntando, você sente dor? E sempre combinar antes com a pessoa o que vai ser o sim e o que vai ser o não. Então, por exemplo, ela só consegue bater perna, é uma maneira dela se comunicar. Então, você vai falar assim, ó, você bate uma vez a perna, então isso quer dizer um sim, 2 vezes quer dizer um não. E você vai orientando o anamnese por aí, quer dizer, seria uma maneira diferente de você fazer essa anamnese do que normalmente você faria, né? Porque o que a gente vê é que existe muito pouca informação passada para as pessoas com deficiência, inclusive pessoas surdas. Então, teve uma conhecida minha com baixa visão, que ela foi tomar a vacina contra a gripe ou febre amarela, alguma coisa assim, e a pessoa simplesmente não deu informação nenhuma para ela. O que podia acontecer, o que não podia, quanto tempo ia durar, simplesmente vacinou e foi embora. Então, às vezes, o profissional de saúde fica um pouco assim com medo, um pouco angustiado quando chega uma pessoa com deficiência. Então, a gente tem que ter calma e qualquer dúvida perguntar para a própria pessoa. O que a gente não pode é omitir esse tipo de informação. E uma questão muito grande das pessoas surdas é que elas saem de uma consulta sem ter a menor noção do que elas têm, né, dos riscos, do como evitar, porque os profissionais acabam não falando com ela, acabam restringindo ao mínimo possível, com todos os riscos que pode acontecer, inclusive de usar o medicamento de uma forma errada. Acessibilidade instrumental. Aline da Silva Alves, analista de sistemas e CICT Fiocruz. Acessibilidade instrumental é a ausência de barreiras nos instrumentos, utensílios e ferramentas de estudo escolar, de trabalho profissional, de lazer e recreação, comunitário, turístico, esportivo, etc. Na área da saúde, dentre as ajudas técnicas previstas para concessão pelo Decreto nº 3.298 de 1999, na atenção à saúde também foram incluídos elementos especiais para facilitar a comunicação, a informação e a sinalização para pessoas com deficiência. A médica Luísa Costa irá apresentar alguns exemplos de acessibilidade instrumental. Em relação aos equipamentos, não só equipamentos, por exemplo, de imagem diagnóstica, no caso da mamografia, quer dizer, já existem mamógrafos adaptados. Luísa Costa, médica e professora UF. Eles UF. abaixam mais para pessoas que são cadeirantes ou pessoas com nanismo, e é importante a gente saber se a gente está encaminhando essas pessoas para locais assim que tenham essa acessibilidade, e também para recursos usados pelos terapeutas ocupacionais para auxiliar pessoas, por exemplo, paraplégicas, tetraplégicas, hemiplégicas, amputadas, a ter uma autonomia para fazer a atividade de vida diária dela, atividade de trabalho. Então, tudo entra, inclusive, na acessibilidade instrumental, os ledores de tela, né, os programas que tornam qualquer material que você escaneia acessível, não só para pessoas cegas, mas pessoas com baixa visão. Aquele material se torna um material editável, então ela pode trocar o contraste, ela pode aumentar a fonte. Então, tudo isso, essa tecnologia veio para ajudar muito, para solucionar essas barreiras que as pessoas encontravam. Então, as pessoas cegas não precisam mais de ledores, e isso foi uma independência, uma autonomia muito grande que elas tiveram, que foi muito importante. Acessibilidade programática. Aline da Silva Alves, analista de sistemas e CICT Fiocruz. A acessibilidade programática caracteriza-se como a ausência de barreiras presentes em políticas públicas, leis, decretos, portarias, etc. Normas, regulamentos, sejam eles institucionais, empresariais, etc. Assista aos detalhes desta dimensão contados pela médica Luísa Costa. Programática seria tudo que fala de leis, de regras, então regras de funcionamento na unidade de saúde. Luísa Costa, então, médica e tem professora UF. consultório que é na parte de cima, né? Digamos que seja uma unidade que não tenha elevador, tenha só escada, né? E a pessoa cadeirante ou uma pessoa com baixa mobilidade. Então, essa pessoa tem que ser atendida na parte de baixo. Então, o médico usaria um ambulatório, ou outro profissional usaria um outro ambulatório no térreo para facilitar a acessibilidade dessa pessoa. Não se pensa nessa pessoa ser carregada
né, numa escadaria mesmo, porque existe o risco e muitas pessoas sofrem acidentes por conta disso, né? E o que eles falam brincando, eu não sou pacote, né? Então, para você pegar, carregar. Então, na medida, porque a gente tem uma unidade, por exemplo, no caso do Centro de Saúde do Policlínica Sérgio Aroca, em Niterói, não tem como colocar uma plataforma nem um elevador. E eles fazem exatamente isso, quer dizer, dão essa acessibilidade para a pessoa, colocando atendimento no primeiro andar. Outra coisa também é a questão do atraso. A gente sabe que, principalmente no caso do cadeirante, às vezes é difícil a locomoção. Então, você tem que aceitar uma questão do atraso da pessoa no horário da consulta. E a questão do cão-guia também, né? Então, o cão-guia, ele pode entrar no serviço de saúde, seja no hospital, seja numa unidade básica de saúde, o que for. Quer dizer, é uma questão programática, né, que você tem que rever para dar acessibilidade a essas pessoas. Acessibilidade atitudinal. Aline da Silva Alves, analista de sistemas I6CT Fiocruz. Acessibilidade atitudinal refere-se à ausência de preconceitos em relação às pessoas. Por isso, a importância de ações de conscientização para conhecer as especificidades de cada deficiência. A médica Luísa Costa irá apresentar alguns pontos que devem ser observados no atendimento a pessoas com deficiência. O atitudinal seria uma questão de preconceito, quer dizer, a solução seria você não ter um preconceito. E o preconceito está muito... é o resultado da falta de conhecimento, da falta de contato, da falta de formação. Então, nos cursos de graduação, nós não somos formados para atender pessoas com deficiência. Nós não temos esse conhecimento. E vamos trabalhar nos serviços que também não têm esse conhecimento. Luísa Costa, médica e professora UF. Então, o que acontece? A pessoa é uma pessoa desconhecida, que a gente acha que ela não trabalha, ou acha que ela fica em casa, ou acha que ela não seria capaz de entender uma explicação, e a gente não pergunta. Então, o que é importante? Por exemplo, a gente tem termos que a gente fala de etiqueta, né? Não só atitudinal e etiqueta, né? Mas a gente conhecendo um pouco mais as pessoas com deficiência. A pessoa cadeirante, a cadeira dela é a extensão dela. Então, você não deve ficar encostado, colocar bolsa, como às vezes eu vejo, a pessoa para com a cadeira e o outro coloca uma bolsa atrás, pendurado na cadeira. Você não deve ficar, se você vai conversar com uma pessoa cadeirante, um pouco mais de tempo, que não seja um comprimento, você deve se sentar para ficar na mesma altura da pessoa, que facilita muito, não só por uma questão dela não ter que ficar olhando para cima, que inclusive acaba ficando com dor no pescoço, né? Então, você tem que fazer isso. No caso, mesmo que a pessoa use uma prótese de braço, você sempre cumprimentá-la, né, estendendo a mão. No caso da pessoa surda, se você desvia o olhar, ela já acha que você acabou de conversar com ela. Então, é importante você manter o olhar. Se é um encontro com uma pessoa cega, que se você está orientando, você saiu dali, você tem que avisar para a pessoa que você saiu, senão a pessoa continua conversando achando que você está lá. E até mesmo dentro de uma sala de consulta ou qualquer outro ambiente de serviço de saúde, entrou uma outra pessoa, você vai fazer uma pergunta para essa outra pessoa. Se você está ali não atendendo pessoa cega ou com baixa visão, você tem que dizer, fulana, não sei o quê, porque a pessoa cega já sabe que a pergunta está sendo para outra pessoa, senão ela vai começar a responder para você, porque ela não percebeu essa entrada da outra pessoa, né? É muita coisa, inclusive a gente está colocando das referências, é importante que vocês leiam, que tem muito mais indicação, né, do que vocês podem ver, e que é importante de tudo isso que vocês estão aprendendo nesse curso, de vocês, quando vocês voltarem para as unidades de saúde, no momento que vocês estiverem na unidade de saúde, vocês terem esse olhar, né? Será que eu consigo identificar, como é que eu estou identificando essas barreiras, até mesmo agora, enquanto vocês estão ouvindo isso? Será que vocês também não têm outro exemplo que vocês já viram, já vivenciaram? Como é que vocês solucionaram? De repente, vocês tiveram outras soluções boas e importantes, né? Ou a sua unidade é uma unidade que tem uma particularidade que não foi falado aqui. Quer dizer, como é que você já vivendo aquilo, como é que você já pensa numa solução? E sempre a gente deve pensar nas soluções ou pensar em produções de materiais educativos e formativos junto com as pessoas com deficiência.
Porque às vezes a gente acha que essa maneira é mais fácil, a melhor. E na verdade não é. Ela vai dizer, olha, isso aqui não é muito bom não, é melhor uma outra coisa. Então a gente sempre ter essa participação das pessoas com deficiência, das diversas deficiências, para elas poderem nos ajudar a fazer, trazer soluções que sejam adequadas a ela, para a gente não ficar criando coisas. Por exemplo, acharam que ia ser muito bom para as pessoas cegas não baterem a cabeça nos orelhões, fazerem um murinho em torno. Aí isso foi feito numa cidade aqui no Rio de Janeiro, e é o que acontecia, os cadeirantes não chegavam lá, porque ninguém perguntou ao cadeirante. Então você tem que ver as questões num desenho universal. No desenho universal, seja em termos de serviço, em termos de equipamentos ou arquitetônicos e urbanísticos, ele tem que atender todo mundo. E atender todo mundo não é fazer uma adaptação para pessoas com deficiência. Por exemplo, se você tem um local cheio de paralelepípedo, você coloca uma calçada no mesmo nível, né, que não tem um degrau que um cadeirante possa cair, ou uma pessoa cega que não esteja vendo ali possa cair, a mulher que anda de sapato alto, ela vai achar ótimo aquilo também. Uma pessoa que esteja com carrinho, quer dizer, a rampa, no caso das travessias, é uma pessoa que está com carrinho, se você temporariamente está numa cadeira de rodas, vai facilitar a vida de todo mundo. Por exemplo, dou um exemplo das maçanetas. Aquela maçaneta que é redonda, ela é péssima, porque às vezes se você estiver com a mão molhada, você não vai conseguir abrir. Uma pessoa com pouca força também não vai conseguir abrir. Então, se você tem de alavanca, até uma pessoa tetraplégica, ela pode abaixar essa alavanca. Isso em banheiro, em porta. Então, quer dizer, são coisas simples e que atendem todo mundo. Veja as outras dimensões de acessibilidade nos links e não deixe de ver os textos e artigos que o curso apresenta. Bons estudos! Créditos selecionados. Coordenação do projeto, Valéria Machado da Costa. Equipe do projeto, Aline da Silva Alves, Carolina Sacramento, Luciana Daniele de Araújo, Margarete Prevô, Marina Maria. Produção, Grupo de Trabalho sobre Acessibilidade do ICICT Fiocruz. Produção executiva, Aline da Silva Alves e Carolina Sacramento. Apresentação, Aline da Silva Alves e Luísa Santos Moreira Costa. Conteudistas do módulo, Aline da Silva Alves e Carolina Sacramento.